Bom, a gente viu como a CTDIA lida com o tratamento de pessoas dependentes de droga. Agora a gente vai ver o que eles fazem para prevenir o problema. E para isso, a CTDIA conta com a participação de um personagem popular em Curitiba. Vamos lá. A Rua 15, no centro de Curitiba, há 22 anos é o palco do palhaço Chameguinho. Mamãe! O artista Carlos Roberto Teles não escolheu esse cenário por acaso. Na juventude, ele se envolveu com drogas e passou algumas noites aqui. A gente arrumava aqui um colchão, papelão, jornal e tal, e dormia aqui embaixo do bondinho e tal, né? Antes de chegar onde eu cheguei. Mas hoje, graças a Deus, tudo melhorou, né? Há 8 anos, Carlos resolveu partilhar a própria história com as crianças em um trabalho de prevenção ao uso de drogas. O destino hoje é uma escola de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Bom dia a todos vocês. Eu sou Carlos Roberto Teles. A palestra começa assim, Conhecido como ator, sem palhaçada. acabei começando a usar drogas, bebida. O assunto sério capta os olhares. E hoje, quem sou eu? De repente, começa a transformação. Carlos dá lugar ao palhaço Chameguinho e mostra alguns truques aos alunos. A maneira lúdica como o artista trata do tema drogas chamou a atenção da comunidade terapêutica, que passou a convidá-lo para palestras com o público infantil. Porque são figuras regionais com histórias positivas de vida para passar dentro das comunidades, principalmente na comunidade escolar. Quem vive a vida saudável, sem droga, sem bebida. Os alunos daqui vivem em uma área de risco. Por isso, o trabalho de prevenção tem começado cada vez mais cedo. Quero vê-la cantar, quero ver no seu... Mas só a palestra não é suficiente para combater o problema. É preciso mais. Prevenção. Trabalhar dentro da escola com prevenção, com arte, com cultura, para que o jovem não entre no mundo das drogas, que o jovem faça a diferença com eles. Bom, muito bem. O Chameguinho é voluntário. Ele é voluntário nosso. Vocês têm quantos voluntários? Em torno de 400 voluntários. Bom, na verdade a gente estava falando aqui de prevenção. Mas a pergunta que eu faço é sobre o usuário mesmo, sabe? Qual é o indicador para o usuário que ele está se tornando um dependente? Bem, eu começaria pelo álcool, por exemplo. É comum no nosso adolescente, nós fomos adolescentes, e o adolescente é curioso, ele está passando por uma fase de identificação, ele precisa criar a sua identidade própria, ele precisa afirmar alguns valores. E ele vai buscar, por essa curiosidade, uma identificação com o grupo. Ele vai beber a sua cerveja, vai beber o seu chopp. Hoje, estatisticamente, de cada 12 adolescentes que fazem o uso social da bebida, um deles, no sexo masculino, vai se tornar dependente. Como é que nós vemos isso? Ele vai passar a beber mais frequentemente. Ele não bebe só quando ele sai. Nós vemos facilmente a dependência do álcool, ele não gosta mais de cerveja, ele gosta de bebidas destiladas. O comportamento dele muda. Ele vai passar a não ter o mesmo comportamento como tinha antes no trato com os irmãos, com a família, na própria escola. E quando a gente fala muito de escola, a grande responsabilidade ainda é das famílias, né? Então nós estamos vendo hoje crianças mais sem limite, né? As crianças não têm limite, elas não convivem mais com os pais, elas não participam, elas assistem, né? Então acho que cabe muito realmente ao pai, à mãe, quando existe esse privilégio, muitas vezes não se tem, de ele em casa começar a trabalhar isso, né? A pessoa que conhece os filhos é aquela que abraça, que conhece o cheiro do suor dele, a frequência cardíaca. Muitas vezes os pais pararam de abraçar os filhos, eles não conhecem mais. Ele chega com um cheiro estranho em casa
ele chega com uma outra forma e eu não percebo, porque eu não me aproximo mais do meu filho. Né? Então é muito fácil lidar com as drogas, difícil sempre de lidar com a vida. Nós temos que reaprender isso. Agora, uma pessoa que consegue se afastar gradativamente das drogas, ela precisa estar atenta a vida inteira, né? Como é que a pessoa monitora o afastamento depois de um processo desse? Bem, essa vigilância, essa constância, ela é por toda a vida, sem dúvida. No tocante ao álcool, não basta um descuido e volta, retoma tudo a questão. Os próprios tabagistas, digamos, quem fumou, sabe que muitas vezes basta fumar um cigarro de novo, um segundo, e se recomeça todo um processo, um ciclo. Assim com cada uma das drogas, né? Então nós temos que nos conhecer. Como o diabético tem que entender que ele deve se privar do açúcar, e muitas vezes ele tem que usar insulina, né? Quantos de nós com problemas de colesterol temos que nos afastar de uma série de gorduras, um tipo de gordura, também ele vai entender que ele tem uma predisposição, uma vulnerabilidade maior que a média da população e que a ele não é facultada essa escolha. Ele vai ter que se privar, ele vai ter que conviver com isso. A mim não pode acontecer isso, né? Então é um aprendizado muitas vezes duro, cruel, mas tem que se chegar a ele. Que é um trabalho realmente que, com esse índice de aproveitamento, é realmente fabuloso. Eu espero que as entidades ou públicas ou ONGs que trabalhem com isso possam trocar informações e, do jeito que você falou, realmente se multiplique esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Gostaria, por favor, que você deixasse sua assinatura, mas antes queria falar para saber mais sobre os projetos mostrados aqui no nosso programa. Por favor, acesse a nossa página na internet, que é g1.com.br/ação, ou se você quiser mandar sua sugestão de reportagem, ação@redeglobo.com.br. Por favor, deixe a sua assinatura no nosso painel. Com prazer, muito obrigado. Obrigado. Semana que vem a gente volta